Senhor nosso Deus, obrigado pela semana que nós tivemos. Nos abençoe ao abrirmos a Tua Palavra e ao gastarmos alguns minutos aqui estudando a respeito desta coisa tão interessante que é a oração pelos outros e os milagres que o Senhor pode realizar através de nós quando oramos e intercedemos por outros. Abençoa-nos neste momento ao estudarmos a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Como funciona a oração intercessória? Muitas vezes temos pessoas que são parentes, amigos, pessoas das quais nós gostamos, com quem nós nos importamos, estão passando por necessidades, por problemas e precisam da nossa oração. Nós precisamos saber como fazer isso, como funciona, para que nós sejamos um instrumento nas mãos de Deus, atingindo essas pessoas, sendo usados por Ele como um canal de bênçãos na vida das pessoas que precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Em Atos, no capítulo 12, nós vemos talvez o melhor exemplo em uma história, no caso de Pedro, que nos ensina como funciona a oração intercessória. Quais são aqueles parâmetros que envolvem a oração pelos outros. Eu vou ler aqui para você, Atos 12, para nós entendermos um pouquinho sobre essa história de Pedro. Aqui diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Olha que interessante. Tem muitos detalhes aqui e eu vou passar com você parte por parte, para a gente aprender as lições a respeito dessa história, que é fantástica. A primeira coisa que diz aqui é que, naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja e maltratou alguns. E diz que passou a fio de espada Tiago, irmão de João. Então lembra que Pedro, André, Tiago, João, os pescadores, André e Pedro eram irmãos, e João e Tiago, filhos de Zebedeu, eram irmãos. Os discípulos mais próximos de Jesus. O primeiro que morreu foi Tiago. Herodes passou a espada no pescoço dele e foi decapitado. E agora ele prende Pedro. E Pedro
Passou muito tempo na prisão, meses ou semanas. Enquanto ele estava preso, a igreja orava por ele. Olha só, diz aqui que Herodes colocou ele na prisão com 4 escoltas de 4 soldados cada, que o guardavam, e ele tensionava apresentar ao povo depois da Páscoa. Então eram 16 soldados que cuidavam de Pedro. Pedro estava na cela, acorrentado a 2 soldados, um à direita, outro à esquerda, e assim que ele dormia. Eles dormiam juntos ali na cela, para não ter como ele fugir ou para não ter como tirarem ele dali. Era impossível. 16 soldados, bem trancado, e um soldado acorrentado num braço e outro soldado acorrentado no outro, dormindo assim. Quer dizer, não tinha como tirar Pedro dali. E aí o que acontece? No último momento, no último instante, Deus envia o anjo, na última hora. Essa é uma coisa muito importante a gente entender. Se você vai orar e interceder por alguém, você precisa saber de uma coisa: tem que ter perseverança. Tem que continuar orando até ouvir uma resposta de Deus. A perseverança é um dom de Deus, é uma virtude muito forte e poderosa, que Deus quer que nós desenvolvamos. Não desistir, perseverar, continuar orando. Está orando por um filho que abandonou a fé? Uma filha? Persevere. Por dias, semanas, meses ou anos. Pelo marido, pela esposa, por um parente, um amigo, tem que perseverar. Você não pode desistir. Veja, naquele momento, diz assim, que enquanto Pedro estava ali, havia oração incessante por parte da igreja. Pessoas estavam orando continuamente. E Pedro agora vai ser apresentado naquele dia. Deus manda o anjo na última hora. Por isso temos que perseverar. A igreja estava perseverando. Oração contínua porque eles estavam orando dia e noite. Eles tinham pessoas revezando, continuamente orando por ele, perseverando em oração. Se Deus vai atender a sua oração, a minha oração, se não for uma emergência, porque se for uma emergência, se você gritar socorro, ele vai te atender na hora. Mas se não for, ele vai deixar para a última hora. Olha o que aconteceu com Elias. Elias estava lá no riacho de Querite, os corvos vinham e traziam comida para ele 2 vezes no dia. Quando secou, Deus falou para ele, vai para Sarepta, onde tem uma viúva com um filho, e ela vai alimentar você. Quando ele chega lá, ela diz para o profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha, óleo, vou fazer um pãozinho, a gente vai comer e vai morrer, porque é a última coisa que a gente tem para comer. E aí Elias, estou sabendo, faz para mim primeiro. Deus manda Elias lá na última hora, no último momento. Era uma mulher de Deus, senão Deus não teria mandado o profeta Elias lá para salvar ela e o filho. Mas Deus manda no último momento e ainda prova a fé dela. Faz primeiro para mim, depois para vocês. Veja, Deus, ele resolve os problemas no último momento, por isso a gente não pode desistir, tem que perseverar até o último instante, porque geralmente é no último instante que ele vai trazer a solução. Agora, o que me chama a minha atenção é que aqui diz o seguinte, ele estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Você sabe que amanhã você vai morrer. Você sabe que amanhã é seu último dia. Você dormiria naquela noite? Eu não dormiria. Eu passaria a noite orando. Mas Pedro estava dormindo. E aquelas pessoas da igreja que deveriam estar dormindo, o que eles estavam fazendo na madrugada? Que a gente estudou nessa série. Eles estavam orando, intercedendo por Pedro. A oração intercessória funciona assim. Quem devia estar acordado está dormindo. Quem devia estar dormindo está acordado, orando. A pessoa que você se preocupa, ora, intercede, pode ser que espiritualmente ela está dormindo. Ela não sabe a situação que ela está. Ela não entende o que ela está passando. E você, que podia estar dormindo, acorda de madrugada para orar por ela, para interceder por ela.
Então, veja bem, esse dormir, estar acordado, pode ter a ver também com o seguinte: a pessoa que está recebendo a bênção da oração intercessória que você está fazendo, ela muitas vezes não sabe que você está orando por ela e nem precisa saber. E ela não pede para você orar por ela. Ela não precisa nem querer que você ore e interceda por ela. Aí você ora, você intercede, sem ela querer e sem ela saber. Deus vai ouvir da mesma maneira. Porque a oração está sendo respondida por amor a você que está orando por ela. Não só por amor a essa pessoa. Porque talvez ela nem queira. Ela não está pedindo a bênção. Ela não quer o milagre. Mas por amor a você, Deus ouve e atende. Por isso que Tiago 5,16 diz: muito pode em eficácia a oração do justo. Deus ouve a oração do justo. É por amor ao justo que o ímpio é abençoado. Aquele que está no mau caminho. Então nós temos que orar e interceder mesmo assim. E agora Pedro está ali, dormindo, e de repente, verso 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo aparece ali, e ele faz alguns milagres. O primeiro milagre foi que ele iluminou a cela, e os soldados não acordaram. Segundo, ele toca o lado do Pedro para ele despertar. Ele desperta, ele vê o anjo fala: vamos embora, depressa, rápido, vamos sair daqui, vem comigo. As candeias soltam das mãos dele. Ferro, correntes, caem. Fez barulho, os soldados não acordaram, eles continuaram dormindo. Mas olha o que é interessante, que chama a minha atenção aqui, é o que vem em seguida. Porque olha só, disse-lhe o anjo, verso 8, cinge-te, se veste e calça as sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. O anjo despertou ele, iluminou, caíram as correntes e falou: vamos embora depressa. Aí Pedro está levantando para ir, ele fala: não, veste a roupa, coloca a sandália, põe a capa e me segue. E isso me impressiona. Pelo seguinte, Pedro ia morrer. Ele está no lucro de sair com vida dali naquela madrugada. Que mal tem em sair correndo dali para se salvar, sem capa, sem parte da roupa, sem sandália? Mas Deus, ele cuida e ele atende a gente nas mínimas necessidades. A preocupação de Deus: Pedro, tá frio lá fora, é madrugada, põe a capa, põe a sua roupa, eu não quero que você sinta frio, a gente tem que fugir, tem que ir embora rápido, mas põe a tua capa para você não passar frio. Pedro, a gente tem que sair daqui rápido, vamos embora, mas tem pedra na rua lá fora, se você for descalço vai machucar os seus pés, então põe a sandália para não machucar os seus pés. Olha o cuidado de Deus com os detalhes. Apesar da pressa que o anjo estava, ele ainda esperou Pedro colocar a sandália. Esperou Pedro se vestir e colocar a capa para ele não passar frio lá fora, para ele não machucar os pés. Quero viver, tô nem aí se vai machucar o pé, se vai estar frio. Não, mas Deus cuida dos detalhes. Quando ele ouve a oração de quem está intercedendo, ele vai cuidar de tudo, de cada detalhe. Olha lá o que acontece mais. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então, eram muitos guardas, 4 agrupamentos de 4 soldados, 16 soldados. E agora eles chegam ali no portão de ferro que dava para a cidade e o portão se abre automaticamente. Um anjo está vindo, Pedro está vindo junto. Tinha uma equipe trabalhando. Porque tinha um outro anjo invisível ali. Tinha um que Pedro via, mas o portão abriu automaticamente. Quer dizer, não abriu sozinho, alguém abriu ele. Um anjo, outro invisível, abriu aquele portão. E agora eles saem para a rua. Quando ele está em segurança, diz que o anjo desaparece. E aí Pedro acorda do sonho. Que não era sonho, era realidade, mas ele achou que era sonho. E aí ele olha e volta: cadê o anjo? Eu estou livre, eu não estou na prisão.
para onde que eu vou? E aí ele falou, realmente Deus mandou um anjo para me libertar. E aí ele já está comemorando. Ele sabia para onde ir. Considerando ali a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Como que ele sabia onde ele devia ir? Como ele sabia que na casa da irmã Maria ia ter um grupo de pessoas orando e intercedendo por ele? As pessoas de oração são conhecidas por serem pessoas de oração. As pessoas que intercedem, elas são conhecidas por isso. E era lá que todo mundo ia orar. E era para lá que Pedro sabia que tinha que ir. E ele foi. Só que quando ele chega lá, todo mundo com medo dos romanos, todo mundo quietinho lá dentro, ele bate a porta e a serva Rode vai lá. Quem está aí? Sou eu, Pedro. Ela reconheceu a voz. Ficou tão empolgada, não abriu a porta, correu, voltou para avisar para todo mundo. Olha que interessante. 2 portas. A última porta pela qual Pedro passou abriu automaticamente, diz aqui o texto. Um anjo abriu para ele. Aí ele vem para a próxima porta, a porta está fechada e não abre automaticamente. Anjo nenhum abriu aquela porta. Ele tem que bater, e ela não vem, ele bate, e ele pede para abrir, e ele insiste, até que abriram a porta. É uma lição para a gente. Tem portas na vida, tem situações que para a gente passar, Deus vai mandar alguém abrir a porta para a gente. Tem portas que a gente mesmo tem que abrir. Agora, o milagre vai acontecer e Deus vai mandar o anjo para abrir uma porta automaticamente para a gente quando for a porta do impossível. Aquela que não tem como a gente abrir. Aquela que não tem nada que a gente possa fazer. Essa, Deus vai mandar o anjo dele. Essa, Deus vai abrir. Agora, não espere que ele abra todas as portas para você. As que você puder abrir, faça a sua parte. Deus vai te dar forças e você vai abrir. Se alguém puder abrir uma porta para você, Deus vai mandar uma pessoa para abrir para você. A porta do impossível é com ele. Essa você tem que confiar. Essa vai abrir. E aí, finalmente, quando ela abre, ele entra e todo mundo fica assim, de queixo caído, assustados, apavorados. Pedro, você aqui. É muito engraçado isso para mim, porque, veja bem, por que eles estavam ali, incessantemente orando, dia e noite? Para Deus libertar Pedro. Para fazer um milagre para o Pedro, para salvar a vida do Pedro. E aí, quando Deus responde a oração deles, e o Pedro aparece ali pessoalmente, eles não acreditam na resposta da oração. É incrível como eles tinham uma fé tão pequena, como um grão de mostarda. E mesmo com a fé tão pequena, Deus atendeu, Deus ouviu e respondeu dando o que eles pediram. Pedro estava livre. Pedro estava ali. Mas eles não conseguiam acreditar nos próprios olhos. Quando ela falou, a Rode falou, Pedro está à porta. Não, não pode ser ele, você está louca. Não, é ele sim, eu tenho certeza. Ela insistiu tanto que eles falaram, então é o anjo dele. Mas não é ele. O anjo dele veio, tomou a forma dele, a voz dele, mas não é Pedro, que não pode ser. Tem 16 soldados, ele está lá acorrentado, um de cada lado. Não tem como. Mas aconteceu. O milagre aconteceu. Porque havia um grupo de pessoas intercedendo. A gente precisa orar mais. E a gente precisa interceder pelas pessoas. Nós precisamos saber como fazer isso. E intensificar essa oração. A gente aprendeu nessa série como fazer isso. O jejum e a oração na madrugada. E aí orar especificamente para que Deus faça o milagre. Na guerra entre o bem e o mal, existem regras. E nós precisamos saber como essas regras funcionam para a gente poder vencer. Uma das coisas que é importante a gente entender é que a oração tem que ser específica. A gente não pode orar pedindo para que Deus faça algo que Ele não pode fazer, que Ele não vai fazer. Então, eu me lembro, quando eu morei no sul do Brasil, em Caxias do Sul, uma senhora que falou com uma amiga que orava sempre. E ela era sempre atendida em suas orações. Então a amiga contou para ela, eu estou muito frustrada, porque faz 15 anos que eu estou orando pelo meu irmão, para ele deixar a bebida e não acontece nada. 15 anos que eu oro por ele e Deus não fez milagre nenhum na vida dele. Aí a amiga falou para ela, mas como que você está orando?
Aí ela disse, bom, eu estou pedindo para Deus tirar a bebida da vida dele. A amiga falou para ela, olha, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus não pode fazer isso. Deus não vai tirar a bebida da vida dele. A gente precisa ter sabedoria. Vamos pedir para Deus sabedoria para saber como orar. Então elas decidiram orar por algo que Deus pudesse fazer. E a oração delas foi a seguinte: vamos pedir para Deus mostrar para o seu irmão o mal que a bebida está fazendo na vida dele. Deus pode fazer isso? Pode. Então vamos orar por isso. E elas começaram a orar todos os dias para Deus mostrar para ele o mal que a bebida estava fazendo na vida dele. Oraram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. E aparentemente nada estava acontecendo. Ela já tinha orado 15 anos. 6 meses depois que estavam orando de maneira específica por isso. Um dia o irmão dela entra na casa dela e diz assim: larguei essa coisa de bebida. Nunca mais ponho isso na boca. Ela tomou um susto e falou: o que aconteceu? Falou: sabe de uma coisa? Eu tive pensando. Olha a resposta da oração. Tive pensando. O que ele teve pensando? Ele disse: eu perdi minha esposa, eu perdi minhas filhas, minha família, meu casamento. Eu perdi minha saúde, eu perdi dinheiro. Eu fiz as contas, nos 2 últimos anos eu perdi 9 bons empregos, tudo por causa da bebida. Nunca mais eu coloco isso na minha boca. Parei de beber, larguei, nunca mais. E ele largou. Foi uma decisão muito forte, como resultado da oração intercessória dessas 2 mulheres que pediram especificamente. A gente precisa saber como pedir. E a gente precisa perseverar. A gente tem que orar pela pessoa que está lá dormindo, mas você está acordado. Ela não precisa saber nem querer, mas você ora e intercede por ela. A gente tem que abrir as portas que a gente consegue abrir. Mas ter fé e confiança que as portas impossíveis Deus vai abrir. E esperar e confiar no poder e no amor dele para que isso aconteça. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não orarmos, não vai acontecer nada. Se nós orarmos, é possível que milagres aconteçam. Então eu convido você para meditar a respeito desse assunto e para tomar uma decisão hoje de ser um guerreiro da oração, de ser um intercessor, de jejuar, de orar na madrugada, para que o milagre possa acontecer na sua vida e na vida dos outros, para que você seja um canal de bênçãos e um meio pelo qual Deus possa trazer bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, que moram com você, que convivem com você, de perto ou de longe. A oração pode atingir pessoas em outros países. Tudo que você tem que fazer é orar, é interceder, é fazer a sua parte, porque Deus vai fazer os milagres. Vamos fazer uma oração e pedir para que Deus faça de nós intercessores, para que a gente se torne um canal de bênçãos. Querido Deus, obrigado por esta mensagem da Tua Palavra, pela história de Pedro, que nos ensina lições maravilhosas a respeito da intercessão. Usa-nos para que sejamos intercessores verdadeiros, para que possamos orar pelos outros quando necessário, para que milagres aconteçam na vida deles. E se for preciso, vamos jejuar, vamos levantar na madrugada, vamos intensificar nosso rogar, nosso pedir, a nossa oração, para que esses milagres venham realmente acontecer. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que nos use poderosamente com o Teu Espírito e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ser um guerreiro da oração e um intercessor.